Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, né? Saudar os colegas vereadores de cidades vizinhas aqui que nos prestigiam com sua presença em nome da população que aqui nos assiste, assim como saudar a todo mundo de casa, todo mundo que assiste, que escuta pela Rádio Conexão FM também, o meu muito boa noite. Gostaria de iniciar o meu discurso, assim como os meus colegas, me apostando aos votos de pesares apresentados, né, à família do senhor Everaldo Dias de Lucena. Uma perca, né, muito triste para a nossa cidade, principalmente pela proximidade do Dia dos Pais, né? Everaldo que tem em sua índole ter sido um grande pai, né, para todos os seus filhos, e que, posterior da cidade ter passado por uma tragédia tão grande quanto foi a perda de Nicolas, de ver um pai, né, passar o Dia dos Pais sem seu filho, foi ver os filhos lamentarem a dor e a perda do seu pai no Dia dos Pais. Então, estendo meu abraço fraternal, né, aos amigos, principalmente aos seus filhos, Faguinho, Fernanda, Fabíola, Fábio, né, e dizer que por muito sofri essa dor que eles vêm sofrendo hoje, e demorei muito a entender que assim que somos pais, a gente passa o resto da vida, né, trabalhando e lutando para que um dia nossos filhos possam viver bem sem a gente. A gente passa toda a vida ensinando eles a viver sem a gente. Então, a dor é passageira e que fique sempre, assim como disse Daniel Cambuim, que fique os momentos bons em suas memórias. Mas iniciando agora meu discurso de forma, né, prazerosa, gostaria de parabenizar o nosso colega vereador Aldo de Carlito, que fez aniversário essa semana, né? Cobrar também a festa de aniversário lá no Lameirão, né, meu amigo Aldo? Gostaria de parabenizar também as famílias as famílias que concluíram o curso, né, do programa da família acolhedora, a família do nosso amigo Zelito e a família de Joãozinho Rufino, que é um programa muito importante da assistência social, que fala sobre acolher pessoas em situação de extrema carência, de extrema urgência, né? E você doar, você fazer, botar à disposição sua casa e sua família para isso é de um valor altruísta extremamente enorme. Então, gostaria de parabenizar essas famílias, né, por terem participado e se mostrarem dispostas a contribuir com esse programa. Parabenizar também a prefeitura, nossa prefeitura atingiu o ranking ouro, né, no na turmalina do TCE, né, atingiu os 630 pontos, que mostra a transparência do nosso município, né? Tivemos a nossa casa aqui também premiada com um programa de transparência e agora nossa prefeitura nos abrilhanta quanto a isso. Quanto à questão da infraestrutura, e parabenizar, como dito pelos novos colegas, na última sessão, após o fim da sessão aqui no plenário, a gente pôde observar a instalação e execução dos postes, né, que vão iluminar esse trajeto que vai do início da cidade para o posto de gasolina. É um projeto muito grandioso e de grande valia, né? Vai diminuir não só o medo da população de transitar nesses locais de escuridão, mas também auxiliar a questão do pessoal que quer fazer a sua caminhadinha à noite, né, que não tem tempo para estar fazendo de manhã, iluminar e abrilhantar, né, a entrada da nossa cidade. Vai ser como um cartão, né, postal, uma fachada da nossa cidade. E ainda dizer que hoje, em conversa com o nosso prefeito Arimatea, esse projeto de iluminação vai ser feito também na outra extremidade, na outra saída da cidade, né? Estivemos presentes lá, fazendo uma avaliação, e desde já eu pego o gancho para um requerimento aqui apresentado nas questões das obras de pavimentação, né, do calçamento. Parte dessa verba vai ser utilizada para criar uma rua, né, calçada pavimentada, ali onde a gente tanto discutia na entrada do cemitério, criar no acostamento. A gente analisando de todas as formas, a gente via a periculosidade de se fazer uma entrada, né, ali no famoso Alto de Beija. Então a gente veio junto com a equipe de topografia, olhando a melhor localização, então fazer aquela rua pular por baixo, assim como fazer essa questão da iluminação em si. Parabenizar também a questão das estradas, né? Hoje nós tivemos numa luta aí, umas visitas à comunidade rural e vimos que diversas estradas estão sendo contempladas, estão sendo feitas de forma de alargar ainda mais nessas estradas vicinais, as estradas principais do sítio hoje, algumas estradas contam com 8 metros, 10 metros de comprimento, né? A gente sabe que a máquina está parada, inclusive foi feito o pedido dessa peça de reposição, porém a peça veio errada e que posteriormente vai estar fazendo a conclusão, principalmente do pessoal
que tem nos cobrado, né, a conclusão dessas estradas vicinais. A questão dos mataburros, creio eu que não seja preciso nem tocar no assunto. Acredito que o prefeito Arimateia, tirando o lado de bajulação, mas que de fatos concretos, de dados, seja o prefeito que mais trouxe construção e recuperação de mataburros aqui na nossa cidade. E que é um assunto um pouco delicado, né? Eu digo sempre a ele, acredito muito que a questão de solicitação de mataburro e de reforma de mataburro poderia ser feita direto a ele pela questão do controle, né? Se a gente for ajeitar e se a gente for fazer a manutenção de todos, a gente sabe que é um pouco inviável, questão de verba, questão de infraestrutura também, né? Da questão dessa reforma e manutenção. Mas dizer que no mais cabível, no maior número de mataburros possíveis vai ser atendido. Assim como as passagens molhadas. Estivemos hoje presentes e a gente viu, né? De fato, em loco, a questão da diferença de orçamento de uma passagem molhada para outra. Tem passagem molhada hoje que você vai gastar 100 mil, 120 mil reais, vista a complexidade. E em contrapartida, essas são as que mais têm prioridade de urgência. São passagens molhadas que deixam o pessoal ilhado, que deixam o pessoal sem transitar. E é aí onde fere o direito de ir e vir da população. Porque a população fica sem ter nenhuma condição de ultrapassar, né? Então, vai ser feito um orçamento. Claro, se a gente pudesse atender todas, seria de uma extrema felicidade, mas a gente sabe, né, e tem que falar a realidade, de questão orçamentária. São projetos caros e a gente vai atender onde tiver maior urgência. Por isso essa visita em loco, por isso, né, essa questão de olhar diretamente os locais que são mais agredidos, né? Posteriormente, gostaria também de comunicar, né, ao pessoal que da cultura, o pessoal do artesanato, que no próximo dia 29, a Secretaria de Cultura irá fazer uma oficina de birôs criativos e estende a toda a população, a quem quiser participar, né, seja por interesse próprio, de um próprio conhecimento, ou de adquirir um novo meio de vida, né, um novo meio econômico, a questão do artesanato em si. Falar também sobre a Secretaria de Saúde, que participou do Seminário de Atenção Primária à Saúde em João Pessoa, né? Procurando sempre melhorar o nosso atendimento, melhorar nossas questões de marcação de exame e de atenção primária na saúde do município. Falar também e convidar, através de um convite que me foi feito pela secretária Marília, para no próximo dia 26 a participar da Conferência Municipal de Saúde. Este ano teremos o tema de saúde com participação popular. Ela vai ser realizada aqui na Câmara Municipal, às 7h30 da manhã. Parabenizar também a creche municipal pela realização da 3ª Semana Municipal da Educação Infantil. E esses projetos voltados às crianças da creche no município, muito nos abrilhantam, né? Eles tiram um pouco desse âmbito didático, desse âmbito de sempre estar na sala de aula, e transferem nossos alunos para um entendimento mais lúdico, né? Que aproxima mais professores, famílias e os próprios alunos. Então, parabenizar a diretora Eliane, a vice-diretora, diretora adjunta, perdão, Adria, e a todo o corpo, né, de professores e funcionários da creche municipal. Assim como o Colégio Santa Terezinha e o Colégio João Alberto, que também estenderam suas aulas para fora, né, do âmbito escolar, com as visitas, né? Dizer que cada vez mais esses projetos, esses eventos que levam o estudante a conhecer uma nova área, leva o estudante a conhecer um novo tipo de aprendizado, são de grande valia para mostrar a eles que o futuro não é só um caminho retilíneo, né? Que pode ser ofertado várias opções, e opções essas que muitas vezes eles nem têm conhecimento. Também salientar, né, um projeto que eu vi de grande valia para o nosso município, que é a volta da gincana do João Norberto. E muito tempo cobrando isso ao diretor, né? Volte o João Norberto a ser o que ele era antes, a ser o que representava para a nossa cidade. Então, a questão da realização da gincana, a realização dos jogos, a mostra profissional, né, que tive o prazer de participar representando a área da engenharia civil, e muitos dos alunos nem sabiam o que o engenheiro civil fazia, né? E muitos ficaram interessados, posterior ao que foi dito da palestra. Então, essa questão de trazer de volta o João Alberto a realizar eventos que movimentem a população, que movimentem a cidade e a classe estudantil é de grande valia. Gostaria também de aproveitar, né, e fazer, comunicar, e posteriormente irei apresentar o requerimento nessa casa,
que estou em conversa com alguns professores que fazem parte de um grupo que é relacionado a confeccionar materiais didáticos sobre municípios. E eu quero trazer essa proposta para o município de Santa Terezinha. Já imaginou, nossas crianças hoje em dia chegam a concluir o seu ensino médio, seu ensino fundamental, sem conhecer a história do seu próprio município, sem conhecer a geografia do seu município, sem saber quais municípios fazem divisa com Santa Terezinha. Eu acredito muito que um bom filho conhece tudo da sua casa. Então, introduzir o estudo, a história e geografia do nosso município é de grande valia. E confeccionar um material didático que ensine de forma lúdica a criança ou adolescente sobre essa história é de grande valia. Então, posteriormente, vou estar, fazendo essas negociações com o senhor prefeito para que a gente possa confeccionar e conversar também com a Secretaria de Educação, os professores, se possível, a gente lecionar, seja em um mês do ano, seja em uma das séries do ensino fundamental, de adicionar essa história do município como um componente curricular da grade dos alunos. Claro, a gente já está no meio do ano e acho inviável fazer isso neste ano, né? Então, a gente sentar e conversar com a Secretaria de Educação a possibilidade de trazer esse projeto para o ano que vem. Agora, rapidamente, sobre os requerimentos que foram apresentados e ressaltar, a preocupação desta casa com a segurança do trabalhador rural, do morador do campo. Estivemos aqui diversas vezes trazendo requerimentos, não só no âmbito estrutural, como são passagens molhadas em Matabu, mas no âmbito de segurança, como foi a implementação de câmeras nas entradas das estradas vicinais, e agora a volta da patrulha rural, que já foi motivo também de várias discussões nessa casa, já participamos de audiências públicas, já fomos em loco, inclusive, na comunidade do Lajedo, comentar sobre isso, e traz uma segurança ao morador do campo, traz uma resposta ao que eles têm nos cobrado. Eu acredito que muito fala sobre isso, da gente poder trazer uma resposta à população que tanto nos cobra, o que é de direito deles, porque foram eles que nos colocaram aqui. Outra questão do carro do transporte para o pessoal do Tamanduá. E diga-se de passagem, é uma questão muito feliz em ser solicitada, só me resta uma preocupação quanto a algumas ressalvas. A gente tem um problema, sim, na quantidade do número de carros. A gente sabe que muitas vezes a gente fica com um carro disponível à secretaria daqui do nosso município e que a van, hoje em dia, atende o atendimento rural da medicina do nosso município. Visto isso, aqui nesta casa, nós já aprovamos, inclusive, acredito que esse ano, que pessoas normais façam uso do transporte escolar. Acredito que na Santana, se não me engano, a gente aprovou aqui nesta casa. E conversando com o pessoal da secretaria em si, seria bom a gente aprovar, inclusive acredito que caiba um projeto de lei, aprovar que esse pessoal faça uso desse carro escolar que vai ao Tamanduá. Porque se a gente disponibilizar uma van para esse pessoal que vai fazer o trabalho, se essa van quebrar e passar muito tempo sem funcionar, a responsabilidade pela falta de trabalho no Tamanduá vai passar a ser da prefeitura. Se a gente ofertar um transporte e ele quebrar. E a gente sabe que os transportes aqui, quando quebram, passam cerca de uma semana sem funcionar, 10 dias. Então, a gente vai estar prejudicando a produção particular da Fazenda Tamanduá. Então, acredito que o melhor seria a gente solicitar, inclusive como projeto de lei, de que esses trabalhadores possam utilizar o transporte público, que sai todos os dias às 6 da manhã e que voltam às 6 da noite, inclusive no horário certo de trabalho deles. Porque disponibilizar um carro próprio da prefeitura para levá-los, como eu digo, vai passar a responsabilidade toda para a prefeitura, que é uma responsabilidade particular. Sobre a questão do projeto de lei do Augusto Lilás, parabenizar o colega vereador Segundo e dizer que é isso, trabalhar agora políticas produtivas para a questão da mulher, como tem apresentado na questão da lavanderia, destinar um âmbito, seja ele uma sala, um escritório, um salão de reunião, para que se seja trabalhada essa questão da política da mulher, a questão da produtividade da mulher, de acolhimento, a questão da própria lei Maria da Penha, Então, trabalhar essas políticas é de grande valia, assim como a palestra que vai ser dada aqui na semana que vem. Agora, responder um pouco e começar, pelo que foi me indagado, começar pelo projeto tão polêmico, apesar de ser um projeto simples, colocado pelo nobre vereador José do Egito. Gostaria de falar que sim, é um projeto simples,
e que, não por barramento, me posicionei em todas as discussões desse projeto. Me posicionei porque, confesso não ter ido em loco conversar lá com o pessoal, mas encontrei os moradores em todos os âmbitos da cidade. E a conversa em si, a questão da discussão e das assinaturas, eu trago por quê? Porque muita gente me questionou desse projeto. Então, quando eu venho aqui, eu não venho com a opinião de cada um morador, de cada um vereador. Eu venho com a opinião de muita gente se atrelar a mim, né? A gente bota numa balança o que é certo, o que é errado, o que a gente pode ou não fazer e apresenta aqui. O que eu questionei da questão das assinaturas, nobre vereador José do Egito, é justamente para isso, para que alguém não diga que eu passei por cima, né, da vontade de uma pessoa que mora lá, para que alguém não diga que eu tomei uma decisão por outras pessoas, entendeu? Eu represento aqui, como disse os novos colegas vereadores, eu represento a população. Então, quando eu trago essa discussão, é porque eu já tenho conversado com a população e algumas pessoas ficavam em dúvida em relação a isso. Mas, como dito pelos novos colegas, a gente conversou aqui e chegou a esse consentimento. Confesso, nobre vereador, que gostaria sim que essas assinaturas constassem na sanção do projeto, porque aí sim a gente ia ouvir o povo. Mas, como diz a história, foi aprovado com ressalva e a Câmara é soberana e cada um tem seu voto. Então, resta que a gente faça isso e seja muito justo com posteriores projetos que vierem aqui nesta casa. Assim como a questão de falar que qualquer projeto que gera despesa é inconstitucional, e não é bem assim. O que é inconstitucional é quando um projeto gera despesas que vá mudar o plano orçamentário do município. Uma despesa pontual, ela não vai mudar o plano orçamentário do município, a menos que seja elevada, entendeu? Por exemplo, qualquer projeto de lei aqui vai gerar despesa. Seja um projeto, vamos dizer um exemplo aqui, próxima semana é o Dia do Estudante. Se eu quiser criar o Dia D do Estudante, isso vai gerar despesa independente de qualquer coisa. O que não se pode é gerar uma despesa que vai gerar, né, uma mudança no plano orçamentário do município. Até porque o vereador em si não sabe, né, e não tem poder sobre o cofre financeiro. Mas a gente pode sim solicitar projetos que vão ter gastos, né? Quanto à questão das passagens molhadas, respondendo ao vereador Aldo, sobre o Domeirão. A gente esteve lá fazendo uma averiguação, Aldo, nas passagens justamente que mereciam uma prioridade maior. E lá na Santana, a gente viu a questão de ajeitar a passagem molhada, que já existe, e o Alto do Cumaru, inclusive, marquei com o novo vereador de fazer uma visita lá. Acredito que sejam as principais. Se a gente alocar agora outro passagem dessa para o Lameirão, a gente vai deixar de prestigiar outras comunidades, entendeu? Mas, se, claro, se houver orçamento, a gente poderia encaixar posteriormente essa passagem também. Sobre a questão da agente de saúde, acho que já foi respondida. Questão de acordos políticos para que se haja a votação aqui no nosso plenário. Eu acho que isso fere não só um vereador, mas a todos, né? Acredito muito que cada um tem o seu posicionamento, cada um tem, né, o seu pensamento próprio, né? E tem mente para dizer o que acha certo, o que acha errado. Acredito muitos aqui, por representar tanta gente, por representar a população, tem uma opinião formada e que não precise, né, de terceiros que venham nos seus ouvidos para dizer o que quer, o que pretende, por motivos pessoais. Então, isso fere muito no que a gente tem representado aqui. Fere muito a discussão que a gente tem apresentado aqui, né? E dizer que a gente precisa de um acosto jurídico, né, para estar representando a voz da população, fere ainda mais, né? Porque o projeto foi botado em discussão aqui e só foi indagado na última sessão eu e o vereador Segundo. Posteriormente, mais de uma semana, vieram com a indagação sobre inconstitucionalidade. Houve uma reunião da Comissão de Justiça aqui, né? Poderia ter sido alegada aqui essa inconstitucionalidade. E foi provada que não há, né? Não há inconstitucionalidade. Dizer também que não precisa alegar que tem um assessor jurídico particular, porque hoje em dia a gente tem aqui, ó, meu celular está lá em cima. Inteligência artificial é feita para isso, para você olhar a constitucionalidade ou não de um projeto. Eu não preciso estar perguntando a um nem recebendo mensagem de um e de outro, né? Então a gente mostra aqui o que de fato a gente acha correto.
Outra questão, rapidamente, sobre os postos de restauração dos mesmos, né? Vou levar essa demanda para o prefeito Arimatea, visto que a gente está passando um período extremamente seco e foi visto na nossa visita rural aqui. Um período extremamente preocupante, né? Então, a restauração desses postos artesianos que já foram furados é de grande valia. Outra questão das lotações dos ônibus escolares, pelo que eu soube até o momento, a única licitação que foi feita e contemplada foi a da ambulância do SAMU. A dos ônibus ainda não tinha sido contemplada. E essa questão da passagem molhada ia ser levantado o orçamento para vir, né, a verba vigente. E falar, né, que a gente, esse transporte escolar, os ônibus amarelos, que são de grande maioria da gente, a gente só tem um ônibus que possa fazer o transporte de civis normais, que é esse ônibus do trabalhador. Apenas ele, inclusive essa questão dos trabalhadores do Tamanduá, não poderiam, em tese, utilizar o ônibus dos estudantes, né? Isso é uma lei federal, mas que a gente pode, né, fazer como fizemos na Santana e, como se diz, a gente pode fazer um projeto de lei que aceite, né, esse pessoal utilizar, pois não, vereador, utilizar desses ônibus. E quanto à van, a gente sabe essa utilização do transporte fora do domicílio, a gente tem aí, né, postado nos âmbitos da rede social o quanto a gente tem atendido a população. Há caronas? Há. Né? É um fato que existe não de hoje, não de agora, é um fato que existe há muito tempo. E também não sou contra, se houver vagas, né, trazer sim essas caronas, mas desde que não atrapalhe o pessoal que está doente, o pessoal que está enfermo, que está realmente utilizando esse serviço. No mais, senhor presidente, essas são as minhas palavras, voltarei se for necessário. Senhor presidente, voltando aqui a este caso, gostaria de me acostar ao que foi dito em relação ao vereador e líder da oposição, Carlos Soares, né, que foi questionado durante este caso. E a gente acredita que todo mundo sabe a retidão dele de defender, tanto é que é consecutivo a liderança dessa oposição, e que, por ser líder agora, eu entendo da responsabilidade dobrada que o líder tem. E você desconfiar disso, né? Você ter a desconfiança do próprio colega de partido é muito ruim. Então, me aposto dizer que o vereador tem sim representado a oposição, né, do nosso município com retidão, né, representado o povo e quando o povo lhe vem pedir, quando ouvindo o povo. E sobre a questão que foi dito por dirigida à minha pessoa, sobre estar repetindo discurso, eu repito para poder explicar o que não foi dito, o que foi deixado vago, né? Inclusive, nessa casa se diz um regimento que só os vereadores têm direito de fala aqui. Trazer um terceiro para vir falar vai contra o regimento desta casa, né? Inclusive, na própria fala, não pude prestar atenção por muito tempo, eu vejo direto ele dizendo, eu acho, de acordo com a minha opinião, né? De acordo com o que eu vejo. Então, a gente tem uma assessoria jurídica nessa casa que deu um parecer. A senhora leu o parecer? A senhora leu o parecer? O que era que estava inconstitucional no parecer? Vai consultar a assessoria jurídica, né, vereadora? Eu acredito que se trazer aqui nessa casa denúncias e posições tem que ser junto com dados e fatos, né? Tem que estar apresentando aqui diretamente o que é dito e explicando ao pessoal, não com informações vagas que deixam a população ainda mais confusa. Então é isso que eu tenho trabalhado, eu tenho trago aqui tudo explicadinho com dados, com informações concretas e verídicas. Então, questionar a minha índole é um pouco desrespeitoso. No mais, senhor presidente, um bom fim de semana a todos e muito obrigado.